Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Café no Bullying. Quando vocês pensam em computadores, o que vem à cabeça de vocês? O que é mais imediato, né? Pronto, um computador, né? Um desktop, ou então um laptop, né? Com uma tela, com um teclado, um mouse, não é? Que tu abres lá, né? Ah, colocas o vídeo no YouTube, enquanto abres um Word, né, e fazes lá, escreves lá alguma coisa no Word ou no Excel, enquanto ouve uma música, não é? Então, essa é o que é a visão clássica, é o que primeiro vem à cabeça quando a gente pensa em computadores, né? Mas se eu te dissesse que existe um tipo de computador que é muito, muito, muito mais numeroso, muitas ordens de grandeza mais numeroso do que os computadores desktop, né? Que são o que a gente chama de sistemas embarcados. Os sistemas embarcados são também um sistema computacional, que eles são muito mais restritos em memória, em processamento. Eles executam só um tipo de função e por isso eles são muito mais numerosos, muito mais, estão presentes em muito mais gadgets e produtos do que a gente imagina. O que é isso, né? O que é um sistema embarcado? É um sistema computacional, tem um CPU, tem memória, tem periféricos, mas eles executam uma única função específica. Então, por exemplo, ao invés daquilo que já citei, não é? Que o computador, tu abres o Word, né, ouves música, né, mexe no Excel ao mesmo tempo, um sistema embarcado, ele faz uma única função específica, como, por exemplo, controlar os freios ABS do carro. Como, por exemplo, controlar o airbag do carro. Ou então, aqueles relógios que a gente usa nas academias, que conta passos, que conta ritmo cardíaco. Né? Todos esses são computadores. Né? Mas eles têm muito menos memória, tem clock muito menor, tem muito menos processamento, poder de processamento. Né? Eles, e eles são assim porque eles executam uma única função. Ou são então um conjunto muito limitado de funções. No caso, por exemplo, do relógio, ele vai te dar as horas, vai contar os passos, né, vai gravar. Por exemplo, tu pode escolher, né, que você tá fazendo corrida, tá né, andando de bicicleta, tudo mais, e vai gravar esses dados, né? E só isso. Né? Esses computadores também, eles não têm um acesso fácil ao exterior. Quer dizer que nós, enquanto usuários, nós não usamos, nós não acedemos a esses computadores facilmente. Né? Eles são como se fossem uma caixa preta fechada, encapsulada, né, que vai executar aquela função e a gente não tem acesso diretamente a ele. Que é o contrário de um computador normal que a gente abre, né, entra no Word, mais uma vez, né? Ouvir música, entra na internet, né, entra no browser. Né? Tu não podes entrar mesmo que tenhas lá um touchscreen, tu não pode, né, entrar num browser, num relógio para aceder à internet. Né? O celular também é um sistema embarcado. É, e embora tu acedas à internet, né, entres na internet no celular, mas ele também tem um conjunto de funções muito específico, muito fechado. Né? Ele vai aceder à internet, ele vai fazer as ligações e tudo mais. Então, que mais que faz no celular faz hoje em dia? Entra no Facebook, mas isso também é internet da mesma, né? Tem um conjunto de funções muito limitado, né? E eles estão presentes em todos os lugares, né? Tudo que a gente possa imaginar. Né? Por exemplo, um caixa automático, né? É um sistema embarcado, faz um conjunto limitado de funções. Né? E, assim, essa área, ela é uma área que geralmente engenheiros eletrônicos entram, né? Engenheiros da computação, cientistas da computação também podem atuar nessa área através da programação,
programação em software disso, ou então também do design do hardware para isso. Geralmente o engenheiro eletrônico ele está mais ou menos naquela fronteira entre as duas coisas. Ele faz entre o design do hardware específico para aquela aplicação e a programação desse hardware, desse microcontrolador, né? E as linguagens que se usam é a linguagem C, C++, agora está vindo um pouco de Python, mas é basicamente C e C++, porque essas são linguagens de baixo nível e que elas são linguagens de programação que tu podes aceder diretamente ao hardware desses microcontroladores. Esses sistemas eles podem correr com ou sem o sistema operacional. Quando eles correm sem o sistema operacional, eles geralmente correm no sistema de máquinas de estado, né? Onde por exemplo, tu ligas o aparelho, ligas o relógio, né? Ele entra num estado de espera, vamos dizer assim, né? Daí tu selecionas que vai fazer uma corrida. Então ele passa para um outro estado, que é monitorar os teus sinais vitais, tempo e tudo mais, e que tu estás naquela função. E assim sucessivamente. Ou então eles podem correr um sistema operacional, que geralmente é um sistema operacional um pouco diferente do sistema operacional do Windows, por exemplo. É um sistema operacional mais simples. Alguns deles são em tempo real, porque eles precisam, por exemplo, uma aplicação médica, por exemplo, ou então um sistema no avião, por exemplo. Né? O sistema operacional desses microcontroladores que estão lá, né, tem que fazer um tipo de monitorização em tempo real. Esse sistema operacional tem a mesma teoria, que tem os mesmos fundamentos que tem um Windows, um Linux, mas eles são um pouco diferentes em alguns aspectos. Entre eles são sistemas em tempo real, né? Então, sim, engenheiros, né? Engenheiros eletrônicos, engenheiros de computação trabalham com isso, mas também tem muitos robistas que trabalham com isso agora. O que os robistas fazem, né? Eles, às vezes, têm uma ideia, né? Querem fazer um projetinho, né? Sei lá, monitorar a plantinha na casa, né? Sei lá, colocar uma tranca eletrônica na porta, né? E mesmo sem muito conhecimento técnico muito avançado, eles conseguem fazer esses pequenos projetos no que a gente chama de placas de desenvolvimento. Vocês já ouviram falar nas placas Arduino, por exemplo? Dos Arduinos, não é? Esse aqui é um Uno. O Arduino. Esse aqui é o Nano. Ou outro tipo de placas, as STM32. Veja como elas são parecidas, pelo menos em tamanho, com o Arduino. Que já são de um outro vendedor, né, chamado STM. ST Microelectronics. Essas placas, por exemplo, aqui já vem com display. Ou essa aqui que vem com touchscreen. São da STM32, né? E entre elas... essa aqui é santíssima. Essa aqui. Também é STM32. Então, nós temos Arduinos, temos STM32, temos das Texas Instruments. O que são essas placas, né? Essas placas, elas são placas desenvolvidas primariamente para robistas ou para fazer prototipagem, porque elas têm um microcontrolador, que é esse aqui, por exemplo, no caso do Uno. Esse aqui, né? Esse aqui, nós temos 32. Mas ele também tem todo o hardware necessário para a pessoa usar o microcontrolador, né? Para ela poder aceder aos periféricos, por exemplo, as portas de entrada e saída, aceder aos timers, aceder às ADCs. E ela tem também portas de entrada e saída, né? São esses conectores aqui, que é para você ligar um LED, ligar um motor, né? Ligar um displayzito, né? E elas são feitas para que a prototipagem seja rápida, né? Para que a pessoa, né, faça algum hardware, ou então
trabalha só com isso, conecta no computador e pronto, tá a andar, não é? Ele já começa a, a programar, né? A programar em cima delas. Se você quer ter um projeto, por exemplo, para fazer um potinho, um robozinho que tenha um potinho de comida para o gato comer, né? Geralmente a pessoa comprou uma placa Arduino dessas, né? E no caso dos Arduinos, ela tem essa vantagem que tu vais online, né? Procuras um projeto, ou então procuras nas bibliotecas, né? Do Arduino, entende minimamente aquilo, né? Coloca numa IDE que o Arduino oferece de graça, né? Corre aquele código e pronto, tá feito, né? Então, um robista com poucos conhecimentos em programação eletrônica, né? Faz projetinhos assim, né? Ou então começa a aprender sobre essas coisas a partir de umas placas dessas, né? Os outros vendors, né, como a STM32, por exemplo, eles têm as placas deles, essas placas assim, porque algumas empresas também fazem prototipagem com elas. O que isso quer dizer? Uma empresa, por exemplo, quando ela quer começar a fazer um projeto, né, ela compra uma placa dessas, né, para experimentar, para ver se o microcontrolador é o adequado para o projeto delas, né? Para o engenheiro aprender a usar aquilo, né? Às vezes aprender como correr um sistema operacional ali, né? Fazer um desenvolvimento mais baixo nível, né? Mais básico. E depois, quando tá tudo ok, eles compram um microcontrolador, né? Sem só o microcontrolador mesmo, né? Coloca na placa deles, no PCB deles, né, do projeto e continua o desenvolvimento a partir dali. Ou então, por exemplo, quando alguém na empresa quer testar um código, por exemplo, quer testar um código, sei lá, um código PID, por exemplo, né? Ou então quer testar fazer um FFT, uma Fast Fourier Transform. Pega uma placa dessas, né, e começa a fazer o código ali, corre, se der certo, integra no projeto, ou então usa esse código para outras coisas, né? Então, assim, essas placas elas são usadas tanto para os robistas, né? Tanto para os amadores, para um pequeno projetinho em casa, como do potinho do gato, como para prototipagem, né? Ou desenvolvimento mesmo dentro de empresas também, né? A diferença por exemplo, de um Arduino, né, para uma placa STM, por exemplo, é que o Arduino ele é mais voltado para, pelo menos inicialmente ele foi, né, mais voltado para os robistas. Então, tu encontras uma documentação muito farta na internet, né, encontras a documentação das bibliotecas que existem aqui, não é? E código também, porque é open source, então tem muita gente que coloca o código online, então você pode copiar, não é? Como as bibliotecas do Arduino, eles existem, as pessoas podem usar, então ela é mais também um modo da pessoa não precisar conhecer a parte interna do hardware mesmo, do microcontrolador, no caso do C7mel, né? Mas no caso, por exemplo, do STM32, né, que são microcontroladores mais poderosos, de 32 bits, o Arduino só tem, pelo menos esse aqui, só tem 8 bits, né? Tu não tens algumas bibliotecas, mas geralmente o que se faz a gente baixa o datasheet delas, não é? Estuda um pouco o hardware dessas placas, né? Onde estão localizados os periféricos, quais são os endereços, tudo mais, e faz o desenvolvimento do que a gente chama de bare metal, que é diretamente nos registradores. Usa os registradores diretamente para fazer a programação deles. Ou então, que existem também os whole libraries, né, que, por exemplo, no caso da STM32, existe uma IDE, uma aplicação, que chama CubeMX, né, que tu abres aquilo ali, escolhe quais são os pinos que queres usar, né, configura tudo, clica no gerar código, então ele gera um código, então já gera as bibliotecas, que depois de baixo nível de hardware, que depois tu vais usar para montar o teu código a partir dali, não é? Isso são duas abordagens diferentes, né? Por caso do robista,
é mais prático usar as bibliotecas, né? Usar as bibliotecas por exemplo, do Arduino. É mais rápido, se a pessoa não está interessada também em aprender o hardware daquilo, aprender diretamente com os registradores, tudo bem, é válido, ok? Se você quiser uma coisa mais profissional, uma coisa como, do modo, quiser aprender como é feito a, o código nas indústrias, por exemplo, né, a gente usa pega o datasheet, né, e faz o código a partir dos registradores, né. Isso pode ser feito no Arduino? Pode sim, claro. A gente baixa o datasheet do Atmel, né, baixa também alguns documentos da placa em si, para saber onde é que os pinos estão localizados, e programa diretamente nos registradores. Né. É uma forma mais profissional de programar microcontroladores. Né. Nesse canal eu quero fazer com vocês as duas coisas, mas quero mostrar alguns códigos em biblioteca do Arduino, mas principalmente, na maior parte do tempo, eu quero mostrar código em bare metal, diretamente nos registradores, diretamente no hardware dos microcontroladores. Né. E vou usar também, em alguns casos, as HAL libraries, né, as bibliotecas HAL para os STM32, porque é interessante saber essas coisas também. Isso também é usado também na indústria. Mas eu quero focar mais nisso, né, em programação bare metal, porque é uma coisa que não se vê facilmente em outros canais, né. Alguns sites, existem alguns sites que tem código para isso, mas geralmente os códigos que eu já vi até agora nos sites, eles mostram o STM32, por exemplo, usando aquelas bibliotecas que já foram geradas, né, automaticamente, mas não mostram tanto assim projetos em bare metal. Então eu quero mostrar nesse canal projetos feitos em bare metal também. Então é isso. Essa área é fantástica, é divertidíssima. Dá pra ver, assim, quando tu vês um LED piscando, é muito excitante, é muito, muito divertido e dá pra fazer projetinhos mesmo muito bacanas pra usar em casa. Vocês vão gostar muito. Eu vou usar várias placas diferentes, vocês veem que eu tenho muitas. Então eu vou usar várias placas diferentes, geralmente do STM32, que é um microprocessador muito usado na indústria. Então, fiquem ligados no canal, acompanhem, subscrevam o canal, deem like e se mantenham por aqui. E vamos nos ver nos próximos vídeos. Tá bem? Até lá, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.